Meu convidado de hoje é o Dr. Horácio Neiva. Horácio Neiva, professor e advogado, está terminando um doutorado, tem áreas de atuações que são super relevantes. A gente vai falar sobre democracias na América do Sul, no mundo, vai falar que institutos e coletivos globais estão atentos a esse movimento de revisão dessa democracia. A democracia precisa ser revista, se é que precisa ser revista. Estamos diante de novos cidadãos, eu não estou falando dos bárbaros, mas todos nós que estamos debaixo desse guarda-chuva democrático, que é importante e que está sendo meio largado mundo afora. Então, o que acontece em relação a isso? A gente também vai trazer os novos movimentos da cúpula da CELAC, que é a Comunidade de Estados Unidos, Latino-Americanos e Caribenhos, que havia sido deixada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora nós temos novo assento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e saber que tipo de movimento isso significa quando se trata de regimes democráticos, quando se trata da gente ter assento em lugares importantes com questões relevantes pelo mundo. O doutor Horácio é a pessoa certa, no lugar certo, para tratar de todos esses assuntos. Nosso convidado de hoje, eu faço questão de apresentá-lo melhor, Horácio Neiva, professor e advogado, formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí, mas também é mestre e doutorando em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E eu acho interessante as áreas de interesse que você atua, doutor Horácio, porque é filosofia do direito e teoria analítica do direito, mas as ênfases que eu acho interessante, teorias contemporâneas do direito, deve ter um mar de coisas, positivismo jurídico, metodologia da teoria do direito, enfim, gente, todas as credenciais para quem vai nos ajudar a entender sobre a democracia no mundo. Eu sei que esse tema tem sido exaustivamente abordado, mas muitas vezes com base só nos fatos. Acho que a gente tem que botar uma lente, doutor Horácio, bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Maia, mais uma vez. Pela sua presença aqui. Eu acho que é necessário botar uma lente para o passado e para o futuro, para a gente saber exatamente o que está acontecendo no Brasil, o que tem acontecido no mundo em relação à democracia, principalmente dentro da América do Sul, que tem movimentos diferentes, como o presidente do Uruguai, que está tratando já de livre comércio com a China, e que o Lula até foi lá, mas parece que não convenceu muito ele a frear os processos. A gente vai falar de tudo isso. O que anda acontecendo com a nossa não ditadura, democracia? É uma ditadura nova? Mas eu achei muito boa essa introdução que você fez, porque eu gosto de pensar que a gente, às vezes, analisa esses fatos reagindo de forma muito instantânea, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, naturalmente, a nossa reação, às vezes, é muito emocional a isso. É natural também que seja emocional. E não pode ser só factual, né? E às vezes, eu acho que a gente falta, e essa distinção que você fez é muito importante, é que a gente dê um passo atrás para que a gente reflita não sobre os fatos que estão acontecendo, mas a partir de que categorias, com que lentes a gente vai analisar esses fatos. Por exemplo, eu sempre costumo dizer isso em sala de aula, que a democracia, a grande dificuldade dela é que ela, para a gente, é um conceito muito afetivo, no sentido de que a gente não quer chamar coisas com as quais a gente não concorda e não gosta de democracia. Um regime de governo que a gente acha ruim, um governante que a gente acha ruim, a gente chama ele de antidemocrático. A gente tem dificuldade de nomear as coisas. Porque a gente, às vezes, não dá esse passo atrás que você disse, de ter uma categoria bem definida de, afinal de contas, o que é a democracia, quais são os valores que a democracia preserva, o que é que está por trás disso. A gente viu recentemente invasões radicais invadindo os prédios. Aquelas pessoas, se a gente for perguntar para elas, dentro daquela sandice que elas expressam, elas possivelmente, isso é o que eu acho mais curioso, vão dizer que na cabeça delas, elas estavam defendendo a democracia, que na visão delas está em risco. Então, como é que a gente reage a esses movimentos se a gente não tem essa lente que você mencionou mais bem trabalhada, mais
reflexão sobre, afinal de contas, o que é que a democracia vale para a gente, qual é o valor que ela protege. Muito provavelmente, talvez, porque a gente não teve um letramento cultural, pedagógico, em relação à democracia. Eu acho que a gente deixou a democracia ser descrita e vivida na cabeça e na linguagem e no modo de operar dos políticos. Isso é eu acho uma descrição perfeita disso, quando principalmente a gente olha o Brasil nos últimos 200 anos. O Brasil é um país assim que a democracia é a exceção no Brasil. O Brasil viveu quantos golpes militares que a gente já teve. A República Brasileira, ela nasce de um golpe militar. Sim. Depois a gente teve golpe com Getúlio Vargas, a gente teve golpe em 64, a gente teve durante uma tradição brasileira em que a reflexão sobre democracia, ou a atribuição do que é democracia, não veio da gente. O cidadão brasileiro, por falta de educação que eu digo, as pessoas não tiveram alfabetização. A alfabetização no Brasil é recente, a universalização do ensino é recente. Então a gente não formou no cidadão uma cultura democrática. A gente deixou aos políticos, à elite política, dizer, olha, isso aqui é Foi democracia. A narrativa deles, isso. né? É isso que dominou. E eu acho que talvez seja isso que marca uma das grandes mudanças que a gente está passando, que é a reflexão sobre a democracia, ela passou a fazer parte da nossa vida, não necessariamente só da vida de políticos. Isso é engraçado, se a gente for parar para pensar, eu sou novo, mas não tanto mais, mas há 15 anos, há 20 anos, a gente discutia outros assuntos. A gente discutia, talvez há 20 anos, discutia Plano Real, ou discutia fome no Brasil com o Bolsa Família. Esses eram os temas. O brasileiro não tinha o costume, e a gente pode considerar que isso era positivo, de refletir sobre, afinal de contas, o que é a democracia no Brasil. E eu acho que isso contribuiu para essa situação um pouco difícil da gente, às vezes, até dialogar, porque a gente está falando de democracia com pessoas que entendem que democracia é uma coisa diferente do que a gente está pensando que é. E o Brasil, ele tem sido alvo desse observatório. Né? Quer dizer, todo mundo, de repente, a própria América Latina, a América do Sul, o mundo começou a olhar para o Brasil, porque o que aconteceu aqui, por exemplo, que digamos que foi o ápice dessas pessoas que juravam que estavam lutando pela democracia e que foram lá, enfim, e tem pesa sobre o ombro delas toda a responsabilidade civil, de toda a ordem. A gente não está aqui... passando pano, como dizem. Exatamente. A gente não está aqui tornando menor o que foi muito importante e muito grave, que foi um crime. Mas, de repente, o que aconteceu nos Estados Unidos, da forma como aconteceu, que as pessoas dizem que inspiravam aqui, eu fico olhando tudo isso e eu percebo que não tem, talvez, institutos e coletivos globais que estão atentos a esses movimentos no sentido de dar respostas, mas, acima de tudo, dar rumos, né? Porque a gente o Brasil parece que conseguiu começar a abrir essa janela e olhar para o mundo, porque o mundo está olhando para ele também. Existem esses órgãos de controles externos, eles estão atuantes, eles estão atentos, eles têm poder, eles têm capacidade de mudar as coisas? Eu acho que, assim, para o bem e para o mal, o Brasil virou um pouco de um laboratório, na América Latina com toda certeza, mas no mundo também, para movimentos políticos que são movimentos recentes e que a gente não tem esses coletivos e esses órgãos de controle ou esses grupos bem organizados que monitoram e, portanto, tem algum tipo de visão privilegiada sobre a democracia ao redor do mundo, porque todo mundo está passando por isso. O Brasil ele está na vanguarda de movimentos que estão presentes em outros países. Um fato que eu achei muito curioso, né? No início do ano, eu estava viajando e o Chile passou por um momento muito similar ao que o Brasil passou. Só que no Chile, isso se refletiu em atos institucionais concretos. Eles convocaram uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição, para substituir a Constituição. Inclusive a população... Que foi às ruas. Eles compraram... E eles compraram, eles compravam em bancas de revistas, em livrarias, a Constituição para estudar e opinar no plebiscito. E eles faziam cópias. Então, o Chile inteiro estava estudando, né? E que terminou resultando...
movimento que gerou, por exemplo, isso é curioso, o Chile teve um movimento muito parecido com o Brasil. O Brasil teve as manifestações de 2013, por exemplo, muita gente nas ruas, e que, de algum modo, a gente ainda não conseguiu conviver muito bem com elas, com o resultado delas, porque o resultado delas foi um presidente radicalmente de direita, um movimento antipolítica muito grande. O Chile teve movimentos similares, mas eles resultaram na eleição de uma pessoa que participou do movimento, que foi o Boric. Mas o mais curioso que eu achei é que eu estava visitando alguns locais lá e tinha uma manifestação de 11 pessoas com umas placas pedindo a volta dos militares no Chile, que eles chamam dos carabineiros. E eu vi exatamente o mesmo movimento que está acontecendo aqui. Curiosamente, quando teve a invasão dos prédios, eu estava lá e o presidente do Chile foi o primeiro presidente da América Latina que rapidamente se manifestou condenando os atos dos invasores do Congresso e do STF aqui no Brasil. E por que ele fez isso? Porque, de algum modo, o que ele estava vendo era como se ele estivesse olhando o Chile daqui a 6 meses, 1 ano. Então, o Brasil, o que está acontecendo aqui, gera essa repercussão grande, porque os nossos vizinhos que estão passando por movimentos similares, ascensão de movimentos de direita, de extrema direita, mais do que movimentos de direita, essa ideia de retorno dos militares, essa ideia distorcida de democracia, eles olham para o Brasil e eles veem, olha, se eu não fizer algo aqui, aquela invasão que aconteceu no Brasil vai acontecer aqui. Eu não sei se eu vou conseguir. E estão pipocando, né? No nível de guerrilhas mais avançados. Por exemplo, na Europa, a questão da França, as pessoas vão por causa da questão da aposentadoria, da previdência e tal. E a gente vê outros movimentos em lugares que a gente imaginava. A França é o berço do iluminismo, né? E talvez até por isso as pessoas gozem dessa liberdade de se posicionar. E a França, nos últimos 10 anos, a história da França é a história de, assim, tentando evitar uma presidente de extrema-direita de assumir. Exatamente. A França é isso. Não, eu vou botar esse fulano aqui só para não colocar ela. Então, assim, é um movimento global e o Brasil está na vanguarda para o lado ruim, porque muita coisa que está acontecendo aqui está acontecendo pela primeira vez aqui. A gente, de algum modo, copia os Estados Unidos, mas a gente também dá um toque brasileiro em certos movimentos. Por exemplo, nos Estados Unidos, no 6 de janeiro, que foi a inspiração para o que aconteceu aqui no dia 8, os militares rapidamente condenaram aquele movimento. Sim. Aqui, os militares tiveram uma atitude deliberadamente ambígua. Eles não foram... Nos apoiaram, outros fizeram vista grossa, outros fingiam que estavam se importando. Isso, só que essa ambiguidade dos militares é um elemento único aqui no Brasil. E ela contribui, porque, no final das contas, essas pessoas que fazem esse tipo de manifestação, que vão, invadem, praticam crimes como os que foram cometidos, elas estão lá porque acreditam que os militares podem, de algum modo, segui-las. E os militares, ao invés de... Nós não lidamos bem com isso aqui no Brasil, né? Principalmente depois da ditadura, os militares não deram uma resposta clara dizendo não adianta vocês irem. O Exército segue o presidente que foi eleito. É isso que diz a Constituição. Os militares são servidores públicos e tem que seguir. Então, a gente pegou um movimento de extrema-direita, copiou aqui no Brasil e deu um toque adicional, que foi essa tradição militar, de golpes militares que a gente teve no Brasil. Então, é um elemento, assim, um pouco único que a gente tem. Essa polarização, na sua opinião, ela traz uma névoa para o que a gente realmente precisa estar discutindo? Mas com absoluta certeza. Eu estava vendo um dado interessante que eu acho que aqui no Piauí são cerca de 60% dos domicílios não têm esgotamento sanitário em casa, né? E o esgotamento sanitário é uma coisa que a gente acha que às vezes é tão banal, mas quando a gente pega, por exemplo, o desenvolvimento educacional de crianças, está muito associado, né? Crianças que têm esgotamento sanitário em casa, elas vão ter um desempenho escolar melhor na vida adulta, por vários fatores. Impacta o desenvolvimento das cidades, né? E o aprendizado daquela criança. Se até 6 anos ela contrair um vírus ou uma doença fruto dessa falta de saneamento básico, pelo menos, e a gente estava na 17ª posição, eu acompanhei, mas disseram que a gente melhorou bastante, mas isso é um dado que eu não assino embaixo, porque eu não vi, então eu não conheço. Mas mesmo assim,
Elas ficam comprometidas, o desenvolvimento cognitivo delas fica comprometido. E a gente pensa, a gente tem crianças que têm esse problema hoje no Brasil, e no Brasil a gente resolveu se dar ao luxo de discutir, não, será que o que é que a democracia vale no Brasil? A gente tem coisas muitíssimo mais importantes para discutir do que isso, mas infelizmente, e eu digo infelizmente, não no sentido da reflexão sobre a democracia, que é sempre importante. A gente teve que agora dar um passo atrás e lembrar todo mundo o seguinte, basta a gente ver, eu estava ouvindo um podcast enquanto eu vinha para cá, e o rapaz comentando o seguinte, como é que o presidente vai colocar a agenda dele de volta, né? Porque a gente está com um mês... No caos. E só todo se mundo fala, só fala sobre isso. Golpe, democracia, o que é que vai fazer. Todo dia sai uma cena nova. E as questões, e a economia, e o Ministério da Indústria, e o meio ambiente. Isso, assim, saiu de pauta, porque a gente está discutindo democracia. O que você fala era o que eu ia abordar, que assim, além do visível e óbvio, muitas coisas entraram em xeque, né? Assim, a gente precisa olhar para isso com um olhar maduro. Como isso vai ser estudado depois? Agora, fazendo uma predição na sua área. Tipo, a gente vai entrar para a história como? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque a gente... fazer a previsão é sempre uma receita. É uma predição, é botar a lente para o futuro, conhecendo o Brasil como a gente conhece, esse país enorme, esse país cheio de adversidades e muito diverso, né, com muitos donos, né, um país muito politizado do ponto de vista partidário. Né, uma classe política forte. Uma classe política forte que também não tem um letramento. Você vê que as pessoas que falam sobre democracia, politicamente falando, o discurso ele é raso, né, ele é superficial, porque eles também não tiveram um letramento do que significa isso. Aí eu pergunto, a democracia, ela precisa ser revista de algum modo? Eu não estou dizendo que o problema é a democracia. Ela precisa abraçar outros pilares? Eu acho, assim, a resposta para isso, por mais curioso que pareça, a gente precisa se desapegar um pouco da democracia, e eu vou explicar o sentido disso que eu quero dizer. A gente precisa saber não o que é a democracia no sentido conceitual, ou como regime, tem eleição, tem isso, mas a gente tem que perguntar assim, por que a gente tem eleição regular? Por que a gente escolhe os nossos representantes? Por que cada pessoa no Brasil vota e cada voto conta o mesmo tanto? A gente tem que, nesse momento, parar e saber quais são os valores que a democracia protege. Se a democracia está sendo colocada em xeque, e eu acho que isso é uma forma até teórica importante da gente discutir o tema, se uma pessoa coloca a democracia em xeque, a gente não pode responder para ela simplesmente apelando para a própria democracia. Porque, afinal de contas, se eu digo, a democracia é importante para mim, e a pessoa diz que não é, eu não posso dizer, não, mas é. Eu tenho que dar um argumento para ela. E para eu argumentar para ela, eu tenho que dar um passo atrás. Eu tenho que saber o que é que a democracia protege, que valores ela protege. E se a gente reflete sobre isso, muitos autores refletem sobre isso, a gente pode pensar em várias coisas que a democracia protege. A democracia protege, por exemplo, o nosso direito de igualdade, de cada cidadão ser contado como igual. Quando as pessoas, por exemplo, não aceitam o resultado de uma eleição, invadem os prédios públicos, elas estão querendo dizer o seguinte, que a vontade delas é mais importante do que a vontade das pessoas que votaram em outro candidato. Que elas, portanto, contam mais do que as outras pessoas, valem mais do que as outras pessoas. Então a gente pode dizer, se numa democracia, o que a democracia protege é o valor igual das pessoas, eu tenho que respeitar o resultado de uma eleição, porque eu tenho que respeitar que mais pessoas escolheram outro candidato. A democracia também serve, por exemplo, para proteger as nossas liberdades. Se, por exemplo, as pessoas não aceitam o resultado de uma eleição e resolvem, de forma violenta, invadir o Congresso, imaginem que elas tivessem tido sucesso nisso, que elas tivessem conseguido retirar o presidente eleito e colocar o presidente que elas queriam. Por que as pessoas que, portanto, perderam, tiveram seu presidente retirado, por que elas não vão reagir do mesmo jeito? Sim. Por que elas, então, não se organizam? Precedentes, né, num movimento perigoso. Então, a democracia, essa forma de escolha, em que cada voto conta, em que cada pessoa é tratada como igual, ela é uma forma também da gente preservar a nossa própria liberdade. Eu, por exemplo, tenho a liberdade, daqui a 4 anos, votar em outro candidato, tirar um candidato, escolher outra pessoa.
tenho liberdade, por exemplo, de, nesse intervalo de tempo, criticar o candidato. Se eu esqueço isso, se eu coloco que agora a vontade das pessoas é o que vai ser a diretriz que vai organizar a nossa vida política, então, naturalmente, as pessoas têm a vontade de invadir e tirar um governante, elas também têm a vontade de invadir e tirar o seu programa do ar, É interessante, porque não gostam, por exemplo. É interessante porque, assim, mesmo numa situação extrema, terrível como essa, a gente está tendo um letramento sobre o que é democracia. Claro. Nunca se discutiu tanto democracia nesse país como agora. Desde que a gente vive uma democracia que é recente. E isso eu acho importante, principalmente por isso, porque a democracia, se a gente for parar para pensar, ela é só uma palavra. Sim. Por que a gente quer democracia? A gente se acostumou, a gente acha que democracia é bom, mas a gente precisa se perguntar por que é bom, por que aquilo que eles fizeram, por que ser um ato antidemocrático como foi, por que isso é realmente perigoso. Não é só porque é antidemocrático, é porque ele colocou diversos valores fundamentais da nossa vida política em questão. Ele, na verdade, um movimento como aquele, se a gente refletir bem, ele muda até a lógica como a gente, na democracia, resolve os nossos conflitos. Democracia ela é uma forma da gente resolver os conflitos de maneira não violenta. Quando a gente entra na democracia, a gente abriu mão do seguinte: olha, eu não concordo com essa pessoa, mas eu não vou bater nela, não vou matá-la, nem invadir. Nós vamos resolver isso dentro da saída democrática. Eu vou votar numa pessoa, você vai votar em outra pessoa. Essas pessoas que invadiram o Congresso, elas tiveram 4 anos de um governo que fez exatamente o que elas queriam. E elas perderam. Eu acho que nós também fomos e somos ainda, a não ser por esse letramento, né, que a gente está fazendo à força, mas tem um lado bom, né? A gente é muito mal representado sobre o que significa democracia. Essa narrativa, ela não estava na escola, ela não estava na faculdade, nas academias, ela não estava na mesa na hora de almoçar. Ela não estava na mídia, ela estava representada pelos políticos, entende? E isso tudo foi questões políticas, e ela mostra a vulnerabilidade da manipulação, de como nós estamos vulneráveis, de como nós podemos ser tão vulneráveis em uma massa de manobra, no sentido, aqui a gente não está falando de partidarismo, né? A gente não está entrando nessa vala do partidarismo, a gente está falando sobre uma coisa que precisa ser preservada no mundo inteiro. Isso. Não é a democracia que tem que ter novos pilares, é a gente que precisa entender o que a não democracia representa. E se ela sumir, vai doer em todo mundo. É engraçado, essa falta de letramento, é muito curioso que as pessoas por muito tempo associaram a democracia ao seguinte: é eu escolher o político corrupto que eu vou votar. Porque exerça a democracia, os debates, né? Era uma concepção militar de democracia. Estamos aqui no momento democrático, né, na abertura dos debates, onde a gente vai dar informações para você decidir livremente em quem votar, em quem eleger. Isso. Olha os momentos em que a democracia... Hoje a gente tem sociólogos, advogados, psicólogos, todos os profissionais, jornalistas, todos os especialistas ou não, falando sobre isso. E é uma discussão que está na mesa, na nossa mesa, independente da nossa questão partidária, que a gente não está falando sobre isso, está na mesa. Né? E eu acho assim, muito importante isso, principalmente assim, uma das coisas que esse movimento ele trouxe nós associamos ele muito ao tiozão, né? O tiozão do Zap, coisas desse tipo. Mas a gente precisa olhar ele com mais calma para perceber, por exemplo, nas redes sociais, a fonte desse movimento são pessoas jovens. Ou seja, pessoas jovens com 18, 20, 21 anos, que não tiveram uma formação de perceber o valor da democracia. Pessoas de 18 anos, por exemplo, que colocam em discussão, no tempo da ditadura, que ele não viveu, que ele não tem nenhuma memória sobre isso, no tempo da ditadura era melhor. Isso é falta de formação histórica, isso é falta de formação democrática de uma pessoa que acredita que nós chegamos onde chegamos e temos o que temos de barato. A democracia surgiu do nada, assim, então eu posso dizer que no tempo da ditadura era melhor. Eu sei que em escala importante isso movimentou o mundo, né? A considerar as posições mínimas a favor e a maioria contra o que aconteceu no Brasil, né? Aí eu queria, para encerrar, só falar rapidamente sobre a CELAC, né? Que é essa comunidade de Estados Unidos, latino-americanos e caribenhos, né? Que a gente tem novo assento lá. Aliás, a gente está, de novo, voltando para os assentos
esses assentos nesses lugares, eu sei que faz uma diferença diplomaticamente, talvez economicamente, né? Porque o Lula esteve no Uruguai e o presidente lá é moderno, flexível, mas disse, eu não vou abrir mão de negociar com a China o livre comércio, não vou esperar o restante amadurecer. Aí na Argentina foi um discurso de promessas de coisas, de obras, né? Aí a gente vai ver o BNDES tipo, vai financiar essas coisas e a gente tem outras prioridades. Aí depois entraram os índios desnutridos, passando fome, morrendo. Eu sei que está um caos. Né? Isso com um mês de governo, se a gente parar para pensar. Exatamente, exatamente. Aí, às vezes, a gente vê assim, nossa, foi um presente, porque assim, os holofotes, né? É igual a música do Engenheiros Havaí, envelheci 10 anos ou mais nesse último mês, né? Exatamente. E aí, a questão da SELAC, é importante esses órgãos, eu sei que são importantes, não sou ignorante para dizer que não são. Mas eu acho que o principal ponto, e a principal reflexão que a gente pode fazer é qual foi o objetivo, a mensagem daquilo. E é por isso que eu volto para o início da sua fala, como a gente começou a conversa. A gente estava falando sobre a formação de grupos, de coletivos em que a democracia seja um ponto. Eu acho que esse retorno do Brasil nesse ambiente diplomático local da América Latina é um retorno que está mostrando que, independentemente de todas essas discussões, de se a gente vai voltar a financiar obras do exterior, coisas desse tipo, a mensagem é preciso que haja um bloco democrático na América Latina, assim como é necessário que se forme um bloco democrático na Europa, do jeito na que tem a Ásia. União Europeia, com a dor e a delícia, mas se posicionam, né? E essa integração, ela é importante porque o que a gente viu é resultado de movimentos internacionais importantes. Então, o radicalismo não é antidemocrático, não é um movimento local, ele é um movimento internacional. Então, a resposta a ele não pode ser uma resposta local, também tem que ser uma resposta internacional. Global. Muito obrigada, doutora Asti. Promete que volta aqui uma vez por mês? Volto, claro. Não fica lá na USP o tempo todo, né? Você vai defender o que no seu doutorado? É um trabalho um pouco técnico sobre linguagem no direito. Não, já dá outra entrevista, a gente já quer. Muito obrigada. Eu que agradeço, bom conversar com você. Você traz luz, você faz cócegas do nosso raciocínio, assim, faz provocações, né? Não é nem cócegas, faz provocações no nosso modo de pensar.